Sabe aquela história de uma família poderosa que domina a política por anos a fio? Pois é. No Ceará, uma das mais conhecidas do Brasil está vivendo o seu momento mais turbulento. Depois de 15 anos de um domínio que parecia absoluto, o clã Ferreira Gomes agora está em guerra. E o pior, uma guerra interna, consigo mesmo. E para a gente ter uma ideia da intensidade dessa crise, olha só essa frase. Foi o senador Cid Gomes falando do próprio irmão, o Ciro. Fazer política com o fígado não é só uma divergência de ideias, né? É algo visceral, emocional. Essa declaração simplesmente escancará a fratura que está bem no coração desse projeto de poder. O que a gente está vendo praticamente ao vivo é o colapso de um projeto que começou lá em 2007 e que definiu os rumos da política cearense por mais de uma década. Um projeto que parecia uma fortaleza, mas que agora está se desfazendo por dentro. Então, a grande pergunta que guia a nossa análise é exatamente essa. Como é que se chegou a esse ponto? Quais foram as rachaduras que fizeram esse verdadeiro império político começar a tremer nas bases? Para a gente entender o fim, a gente precisa, claro, voltar para o começo. Vamos ver então como essa era começou e, principalmente, o que a tornou tão bem-sucedida por tanto tempo. É a história da construção de uma verdadeira máquina política. E olha, para sacar o que está rolando, tem um conceito que é chave, o de ciclo político. Quem explica bem isso é o cientista político Clayton Monte. No Brasil, os partidos nem sempre são tão fortes, né? Então, muitas vezes o poder se organiza em torno desses ciclos, que é o quê? Um grupo com um líder forte, uma marca própria e, acima de tudo, que ganha a eleição. E o ciclo dos Ferreira Gomes? Bem, o marco zero dele foi a eleição do Cid Gomes para governador do estado lá em 2006, com a posse em 2007. Foi esse momento que elevou o patamar da família. Até então, a grande figura nacional era o Ciro Gomes, mas a partir dali, o jogo mudou. E qual foi a receita para tanto sucesso? Basicamente, 3 ingredientes. Primeiro, uma capacidade impressionante de formar alianças gigantes, juntando até adversários históricos. Segundo, a habilidade de agregar novas lideranças ao grupo, como foi o caso do Camilo Santana. E terceiro, uma aliança que foi fundamental com o PT. Essa foi a base que sustentou o poder por 15 anos. Mas essa fórmula, por mais poderosa que parecesse, não era exatamente uma novidade. Na verdade, ela fez parte de um padrão bem mais antigo. Pois é, para entender de verdade a queda dos Ferreira Gomes, a gente precisa dar um passo para trás e olhar para a história do Ceará. O que está acontecendo agora não é um evento isolado, um raio em céu azul. É, na verdade, o capítulo mais recente de uma saga que se repete há mais de um século. Essa linha do tempo aqui ilustra isso perfeitamente. Dá uma olhada nos grandes ciclos de poder no Estado. Começa lá com a oligarquia Scioli, no início do século XX, passa pelo coronelismo da era militar, até chegar no mudancismo do Tasso Gereissati. Cada um deles subiu, dominou e, uma hora, caiu, abrindo espaço para o próximo. O padrão se repete. E o fascinante é notar como os métodos de controle vão evoluindo. O coronelismo, por exemplo, usava a troca de favores. Já o mudancismo do Tasso Gereissati chegou com um discurso de gestão moderna, de eficiência, estilos diferentes, mas, como os analistas apontam, no fundo, os dois eram formas de poder oligárquico, concentrado. Entender esse padrão histórico é a chave para decifrar o presente. Ok, com todo esse contexto em mente, vamos voltar para o agora. Vamos analisar os fatores específicos que estão causando o fim do ciclo dos Ferreira Gomes. A cientista política Monalisa Torres aponta 4 sinais bem claros. Primeiro, o líder, o Cid Gomes, perdeu a capacidade de impor sua vontade. Isso nos leva direto para o segundo ponto. A aliança com o PT quebrou, rachou, de vez. Terceiro, o candidato que o grupo escolheu foi derrotado. E, por fim, um novo líder surgiu de dentro do próprio ciclo, Camilo Santana. E aqui está o pulo do gato, como resume o professor Clayton Monte. Um ciclo desses enfraquece quando o líder é questionado, quando a unidade se quebra. A força do grupo todo depende dessa coesão em torno da sua liderança principal. Quando isso acaba, o grupo fica fraco. E essa perda de controle não ficou só nos bastidores, não. Ela se tornou um espetáculo público. Pela primeira vez, vereadores do próprio partido do Cid Gomes, em Fortaleza, foram à tribuna da Câmara para atacar ele abertamente, questionando sua saúde, sua liderança. Foi um motim explícito, um ato de insubordinação que, olha, seria absolutamente impensável no auge do poder do clã.
Agora, com o ciclo antigo em pleno colapso, uma batalha nova e muito acirrada pelo poder está rolando solta no Ceará. Para a gente ter uma noção do que está em jogo, é só olhar para este número, mais de 60. Essa é a quantidade de prefeitos que o Partido dos Ferreira Gomes, o PDT, elegeu em 2020. Essa é a base de sustentação real, o exército político deles espalhado pelo Estado. E como a professora Monalisa Torres afirma, nenhum ciclo político sobrevive sem essa base municipal. Os prefeitos são a capilaridade, a força do dia a dia. Perder o apoio deles não é apenas um revés, é como cortar as raízes de uma árvore gigante. Este gráfico aqui mostra bem o campo de batalha. De um lado, a base de prefeitos que foi construída pelos Ferreira Gomes. Do outro, a força crescente do grupo liderado por Camilo Santana, que agora controla o governo estadual e, claro, busca atrair esses mesmos prefeitos para sua órbita. É uma verdadeira cabo de guerra. E no fim, tudo se resume a isso, as próximas eleições municipais. Elas não vão ser só uma disputa por prefeituras. Elas vão ser o teste final, o campo de batalha decisivo que vai determinar se a dinastia Ferreira Gomes ainda tem força para se reinventar ou se este é, de fato, o fim de uma era. O que nos deixa com uma pergunta final, que ecoa pela história do Ceará. Quando um ciclo de poder termina, é inevitável que outro, com uma nova liderança, simplesmente o substitua, perpetuando esse padrão de domínio? Ou será que dessa vez algo diferente pode surgir das cinzas? Bom, a resposta para isso está sendo escrita agora.